pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, olá. Hoje vamos falar sobre educação emocional como prevenção ao suicídio. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Hoje vamos conversar um pouco sobre o que é a educação emocional. Vamos começar a introduzir um pouquinho sobre a inteligência emocional também, para a gente entender por que ela pode nos ajudar, né, nesse período tão difícil que a gente está passando no mundo, aqui no Japão, essa questão toda da pandemia. A gente está em pleno Setembro Amarelo, um mês que internacionalmente é conhecido como prevenção ao suicídio, e hoje nós vamos conversar sobre isso, ok? Eu só vou pedir para vocês me darem um retorno se vocês estão me vendo e me ouvindo. O áudio está ok, o vídeo também. Se alguém puder dar um feedback aí, eu agradeço. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento. Atuo aqui no Japão no atendimento a crianças, adolescentes, adultos com dificuldade de aprendizagem, transtornos, distúrbio, atraso do desenvolvimento e questões da educação emocional também. Ok? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Se tiver alguém na live e que está conseguindo me dar um retorno de que o áudio está normal, eu agradeço. Quero agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço, obrigada pela oportunidade de mais uma quinzena estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esses temas, né, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento, sobre neurodesenvolvimento humano, no caso, né, em todos os sentidos, de todas as faixas etárias. Então hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem colocar algum relato, pode colocar nos comentários, tá? Que eu vou lendo e aí eu vou respondendo na medida do possível. O que não der, eu respondo no inbox, ok? Então, o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Ticiane Tamiama disse que o áudio está ok. Ótimo, então vamos lá. Bom, como eu falei agora no começo, a gente está em pleno Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. É um mês onde a saúde mental é falada, é divulgada, é comentada em muitos sentidos por causa dessa questão que é extremamente séria, que é o suicídio. E hoje a gente não tem mais uma questão de que é algo que atinge somente adultos ou é algo que atinge somente adolescente. Não, a questão do suicídio mundialmente hoje, infelizmente, é algo geral, né? A gente não tem uma idade específica e nem um gênero, né? É mulher, é homem, então não tem muito essa questão, ele atinge a todos, vamos dizer assim. E para que isso não aconteça, existem sim algumas opções, vamos dizer assim. A gente consegue nos trabalhar de uma maneira onde a gente vai se fortalecer, ou quando a gente não consegue ter essa consciência, né, o nosso estado mental ele já está tão carregado, tão sobrecarregado, tão atribulado de funções e obrigações que ele não se dá conta de que está chegando nesse declínio mental e o suicídio acaba sendo um passo, que é o que ele recorre ali, às vezes como última instância, às vezes como primeira instância, tá? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um bem-estar físico e emocional. Então eu preciso estar com o meu cérebro em ordem, as minhas emoções em ordem, para que a minha razão não fique em dúvida. Né? Então, assim, eu preciso ter uma vida, né, teoricamente equilibrada, para que esse desequilíbrio
não faça com que ou eu, ou algum membro da minha família, ou algum colega de trabalho, ou um filho, né, ou um pai, uma mãe, venha a cometer esse ato contra a própria vida. Então a gente precisa prestar muita atenção. A gente usa o mês de setembro para falar sobre a prevenção do suicídio, mas ele, nesse caso, é algo que não deveria ter um mês específico, tá? O suicídio é algo muito complicado para quem faz, para quem, né, para a pessoa que cometeu, para a pessoa da família, o entorno. Então isso mexe muito com a estrutura de todos, né? Seja do pessoal do trabalho, seja do pessoal da escola, a própria família. Então assim, existe uma desregulação em todos os sentidos por causa disso, né? A família toda se envolve, então assim, é algo muito complicado a gente conseguir lidar com o pós, né? Com as pessoas que ficaram, como que a gente vai trabalhar esses sentimentos todos. E é muito doloroso, né? Então, o Setembro Amarelo aí, na verdade, ele tinha que ser o ano inteiro. Mas, dentro, o nosso cérebro, como eu sempre falo nas lives, ele é uma caixinha de surpresa. Ele mesmo arruma o problema, mas ele mesmo arruma a solução. Então, o importante é que a gente consegue fazer algumas técnicas, a gente consegue se trabalhar, ou a gente consegue ajudar o outro a se trabalhar, né? Porque às vezes a pessoa que está nessa fase aí, como eu falei, ela está com a mente tão turbulada, ela está com tanta informação dentro desse cérebro, ou ela não tem nada dentro dele, né? Assim, entre aspas, né? Não tem nada dentro daquele cérebro que ela considere como algo importante. E aí faz com que ela cometa esse ato, que algumas pessoas falam que é um ato de insanidade, ou seja, a pessoa não está sã da sua consciência, né? Ela não está sã das suas atitudes. Por um outro lado, existe essa compreensão de que sim, né? A pessoa que comete o suicídio, ela está sim consciente daquilo que ela está fazendo. Então a gente tem dois polos aí, a gente tem duas vertentes que são bem diferentes, né, da consciência e da não consciência. Algumas pessoas acham que as pessoas não têm consciência, outros acreditam que ela tem consciência até demais, por isso que ela cometeu tal ato. Para nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, não importa qual das duas, se foi porque quis, né, ou se foi porque achava que era a última saída, a última opção que tinha. Então, o que a gente precisa fazer é olhar com uma atenção maior a base, né, as pessoas que estão em volta precisam treinar, né? Tudo habilidade de treino é uma coisa assim que o nosso cérebro está super pronto para exercer. Então, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo, a gente vai percebendo os sinais, fica mais fácil da gente ajudar, tá? Mas as pessoas às vezes não querem ajuda, né? Existem casos e casos, tá? Existem muitos casos onde existe uma resistência muito forte, né? A questão emocional aí, ela chegou num ponto de desregulação tão alto que ela às vezes não percebe que ela precisa de ajuda, ou ela percebe e não pede, tá? Aí que está a questão. Quem está em volta, quem faz parte da rede de apoio ali, das pessoas que estão em volta dessa pessoa, precisa perceber os sinais, precisam estar atentos, tá? Então, de repente, é um jovem, uma pessoa que gostava muito de sair e agora não está saindo mais. Mas o contrário também acontece. Pessoas que não saíam, não passeavam, não viajavam e de repente começaram a ter esse comportamento de sair, de viajar, de se divertir, de fazer alguma coisa que ela geralmente não fazia. Essas mudanças bruscas de comportamento são todos indicadores, tá? Não quer dizer que vai acontecer, a pessoa mudou da água pro vinho, pronto, ela vai se matar. Não é nesse sentido. Mas toda mudança brusca de comportamento e num período muito curto, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, ok?
Ah, Vivi, mas você fala que o cérebro, né, ele é moldável, ele se reabilita, ele muda, certo, verdade, existe todo esse processo aí cerebral, realmente a gente está aí pronto, né, para essas mudanças desde que bem orientados, vamos dizer assim, né, e encaminhados. Mas quando a gente tem essas mudanças muito rápidas, né, a pessoa de repente ela era muito tímida e ela passa a ser muito extrovertida, ou ao contrário, e ela muda muito essa forma de ser, a gente precisa ficar atenta porque às vezes é um sinal, tá? Então ou ela se reserva mais e fica mais para o seu canto, e ali ela vive esse momento, de repente por uma depressão, por uma ansiedade muito forte, por uma baixa autoestima, ou por questão de bullying, né? Por uma questão financeira também, são questões que geralmente levam as pessoas a cometerem o suicídio, tá? Então são alguns dos itens que colaboram para que a saúde mental dessa pessoa não esteja equilibrada, vamos dizer assim, dentro daquilo que necessita, e ela não encontra ali uma resposta, uma saída plausível para aquilo que ela quer. Então ela não vê uma outra opção, ou ela vê no suicídio a única opção, tá? Então, como eu falei lá, a gente tem esses dois momentos aí que, né, dentro da questão do suicídio, que falam mais alto para a pessoa que comete, né? Bom, quando a gente fala de educação emocional, o que a gente precisa entender? Ah, Vivi, educação emocional, então, de repente eu chegar e falar pro meu medo para não sentir medo, por exemplo. Não é bem isso, né? Não é eu educar o meu sentimento. É meio complexo, mas existe muita confusão em relação à educação e à inteligência emocional, por exemplo, né? Elas caminham de mão dadas, mas uma coisa vem e depois a gente consegue ter outra, né? Hoje em dia a gente sabe que é importante a gente falar sobre educação emocional, principalmente, claro, por causa da questão do suicídio, que é a porta de saída assim, mais drástica que a pessoa encontra, né? Que é a resposta para o mal das suas dores, da sua vida, ou daquele momento que ela está achando que não existe uma outra opção. E aí ela chegou de repente num quadro de ansiedade tão elevado que ela não consegue, de repente, esperar dormir, esperar acordar ou esperar que as coisas melhorem, né? E aí, infelizmente, acaba, né, se suicidando. Mas a gente consegue trabalhar isso antes, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, é porque ela realmente já esgotou ali todas essas faculdades mentais, então tudo que ela pode ali, podia pensar, ela já esgotou, então ela não vê outra opção a não ser cometer o ato. Quando a gente trabalha, né, as atividades de educação emocional, ou quando a gente se trabalha, quando a pessoa tem ainda esse discernimento, ela consegue perceber que tem alguma coisa diferente com ela, de repente ela era muito feliz, ela está muito triste, ela está muito amargurada, ou todo mundo fala para ela, nossa, mas você só reclama, você acha ruim de tudo, ninguém para você é bom, né? Ninguém para você presta, enfim. Quando as pessoas começam a falar essas coisas para alguém, a gente precisa pensar como é que a gente está vivendo, né? Ou o que a gente está vivendo. Se isso é só uma impressão do outro, ou se isso está se tornando a realidade. Porque aí eu preciso perceber e verificar o que está acontecendo. Se eu preciso de uma ajuda psicológica, eu vou buscar ajuda com profissionais da psicologia. Aqui no Japão a gente tem bastante psicólogas que realizam atendimentos online, presencial, o próprio consulado, né, também oferece o tipo de trabalho, e aí vocês têm que ver o que precisa correr, se dá para ser uma vez no mês e dali no mês seguinte continuar a sessão, ok, então espere esse período, né, e faz. Não, eu estou numa situação onde eu preciso de repente um acompanhamento mais próximo, eu estou com questões
emocionais, ou com questões financeiras que abalam sim o nível emocional, como eu falei da questão da autoestima, do bullying, depressão e ansiedade, síndrome do pânico, enfim, existem algumas outras questões, né, da saúde mental que contribuem sim para a pessoa chegar e ter o ato, né, de cometer o suicídio. Então eles dão sinais, né, como eu sempre falo, atentem aos sinais, percebam, porque às vezes é uma coisa assim bem tênue, sabe? É bem simplesinha, é uma fala, é uma ação, ou uma atitude, ou uma mudada de ambiente, tá? Às vezes é bem sutil, mas eles dão sinais, né? E geralmente as pessoas percebem depois que acontece, né? Então, depois que acontece o suicídio, as pessoas percebem que, mas olha, ele fez tal coisa e realmente aconteceu depois. Então, a gente consegue perceber depois. Quando a gente trabalha com a educação emocional, a nossa intenção é descobrir antes, tá? Essa é a intenção desse tipo de técnica, de atividade de autoconhecimento. Então, quando a gente vai desenvolver as atividades voltadas para a educação emocional e para a inteligência emocional, é justamente para a gente fazer uma prevenção, tá? Para a gente prevenir que o suicídio aconteça, seja ele de jovem, seja ele de adulto, seja ele de criança. Gente, vocês... Tá, não, só para ver se vocês estão conseguindo, se a tela tá normal, porque tá aparecendo, pra mim, pra mim a tela tá aparecendo diferente. Tem alguém na live? Gente, boa noite, pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu só queria saber se a tela tá pra vocês, se vocês estão vendo a tela normal, porque pra mim a tela tá meio, eu não sei se é a minha imagem, né, no meu aparelho que tá ruim, ou se no de vocês também tá. Eu não tô conseguindo ver se tá subindo mensagem também. Então, se vocês estiver conseguindo ver a imagem direito, porque no meu celular tá estranho. Mas enfim, vamos continuar aí a falar sobre a educação emocional. Quando a gente fala de prevenção e a gente começa a utilizar esse tipo de técnica, esse tipo de atividade, a gente começa é um autoconhecimento, a gente vai lá para fazer atividade de coach, né? Não, quer dizer, não sou, né? Existem profissionais que vão estar te ajudando a entender o que é e passar por esse processo. Mas a gente consegue sim se autorregular. Né? Então a gente consegue se autorregular, a gente consegue desenvolver a autoconsciência, a automotivação, tá? Então a gente consegue sozinho, sem depender de um profissional, a gente se organizar enquanto educação emocional, tá? Mas para isso a gente tem que seguir um passo a passo. Existem algumas fases da educação emocional, então alguns momentos, por exemplo, eu preciso conhecer as emoções, eu preciso nomear essas emoções, eu preciso reconhecer essas emoções que estão passeando por aí, eu preciso compreender que tipo de emoção que está chegando para eu conseguir identificar esses gatilhos. Vai ter algum gatilho aí que vai me dar o start para a questão do suicídio? Vai ter algum gatilho aí que vai me dar um start para eu entrar nessa fase difícil, ruim, complicada e que às vezes eu não consigo sair dela? E aí, quando eu chego nesse ponto de não conseguir sair desse processo, eu preciso sim buscar uma ajuda profissional. Então, eu preciso buscar profissionais da saúde mental, porque esse adoecimento, né? A gente está passando por uma fase de um adoecimento mesmo, psicoemocional. E não tem idade, então assim, a questão está muito, muito, muito mais complicada do que a gente já viveu há algum tempo atrás, né? A gente hoje tem muitas outras questões que complicam o nosso desenvolvimento. Então eu falo assim, mas como é que eu vou ter uma vida equilibrada? Como é que eu vou ter uma vida
sadia, vamos dizer assim, né? Se, por exemplo, eu não tenho trabalho, se eu não tenho renda para sustentar minha família, ou se eu não tenho renda para me manter. Então, além das questões financeiras, né, que realmente abalam o emocional, por mais educação emocional que se tenha, a questão financeira, ela acaba sempre gritando, né? Ela fala muito alto. Então, de repente, eu estou no padrão social, eu tenho um padrão de vida, onde eu tenho, por exemplo, carro, eu tenho casa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma estabilidade financeira, e de repente, esse meu padrão de vida, ele cai, né? Eu perco o trabalho, de repente eu entro em dívidas por causa dessa casa, eu preciso entregar o carro, eu tenho que tirar os meus filhos da escola, ou eu tenho que parar de estudar, tenho que, sei lá, trancar a mensalidade de faculdade, né? E aí tudo aquilo que eu vim atingindo, que eu vim conquistando, ele entra em declínio, né? E aí, se eu não estou preparada emocionalmente, se eu não tenho essa autorresponsabilidade, eu entro num sentimento de derrota, né? Num sentimento de incapacidade, e eles ficam ali atormentando a minha cabeça, né? Eles ficam ali dentro da minha mente me dizendo o tempo todo das coisas ruins ou as coisas que eu não consigo ter ou me manter. Então é muito difícil, né? Isso eu tô falando de adultos, mas com as crianças e os adolescentes também acontece. Claro que uma proporção de problemas, vamos dizer assim, menor, mas também acontece, né? Cada um com a sua razão. Eu falo aqui como os nossos cérebros são muito únicos, cada um tem o seu peso, né? Literalmente. Assim como as nossas digitais, cada cérebro pensa, reage de uma forma. Mas o bom é que eu consigo aprender a lidar diante dessas frustrações. Então, de repente, se eu perdi todo aquele meu padrão financeiro, se todo o padrão de vida que eu tinha construído até então, ele cai, ele acaba, né, de uma hora para outra, eu não conseguindo manter a vida que eu tinha, ou nas expectativas que eu tinha, ou eu preciso adiar os meus planos, ou eu preciso mudar de rota, ou eu preciso rever e refazer toda a questão da minha vida. Para algumas pessoas isso é extremamente difícil, né? Principalmente para aqueles que têm a questão da inflexibilidade mental, né? Não conseguem pensar em outras saídas, né? Quando colocam uma coisa na cabeça, aquilo fica ali e não conseguem mudar o pensamento, não conseguem alterar as suas metas, não conseguem mudar os seus objetivos. Isso tudo restringe a capacidade mental dessas pessoas, né? Dificulta muito ela abrir o olhar, né? E o olhar que eu falo nesse caso é o olhar da razão. Fica difícil para ela abrir o olhar da razão e ver novas possibilidades. Quando chegou no ponto que eu não percebo que existe saída, que não tem opção, ou que o que eu fiz, ao meu ver, é extremamente grave, ou é extremamente vergonhoso para o meu pai, é vergonhoso para minha mãe, eu vou deixar minha família numa situação ruim, ou o contrário, né? Eu vou cometer um suicídio para de repente estabilizar a vida financeira, vamos dizer assim, da família. Então, assim, existem N questões que contribuem para a questão do suicídio, né? Quando a gente entende, quando a gente começa a perceber e saber que a gente pode ter um olhar de fora sobre nós mesmos, as coisas ficam mais fáceis, tá? E a educação emocional, ela vem justamente para isso, né? Para a gente educar a nossa forma de ver as questões. Então, conhecer, nomear, reconhecer, compreender as emoções, perceber os gatilhos que estão chegando, né? A forma com que eles chegam, como que eles chegam, se eles chegam mais fortes, se eles chegam menos fortes, em que situação daquela semana ou em que situação da minha vida os gatilhos aparecem, como que eu reajo diante desses gatilhos, eu me entrego, eu não me entrego, eu resisto, eu sou mais resiliente, ou eu não, eu tenho um limite, a frustração extremamente baixo,
por exemplo, né? Pessoas que têm muita dificuldade com frustração, ela tem uma grande possibilidade também de cometer um suicídio. Então, assim, existem alguns sentimentos e algumas emoções que, se a gente não trabalhar e se elas não forem faladas, vamos dizer assim, né? Falar sobre, elas acabam sendo um pontapé aí, sabe, para essa coisa aí que infelizmente tem acontecido. A gente vê aqui no Japão que acontece com adolescente, que acontece com adulto, que acontece com criança, e é muito, muito, muito difícil para todos, né? Então, quando a gente entende que ela existe, porque ela não vai deixar de existir, né? Não é porque a gente está em pleno Setembro Amarelo que simplesmente vai parar de acontecer, né? Esse mês, então, ninguém vai se matar, a gente não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Até porque quando a gente fala de cérebro, de desenvolvimento humano, é tudo muito complexo. Ninguém sabe o que passa na cabeça do outro, né? Eu não sei o que passa na cabeça do meu colega de trabalho, eu não sei o que passa na cabeça de quem está comigo. Então, assim, pra mim, às vezes tá tudo bem, tá tudo lindo, e de repente, não, a gente descobre que não tá, né? Ao receber uma notícia de uma questão de suicídio. Então, a gente precisa antever, né? Eu preciso pensar antes de que isso aconteça. Quando a gente trabalha essas habilidades de inteligência emocional ou de educação emocional, eu fortaleço, né? Eu me fortaleço, eu fortaleço as minhas habilidades, ou eu desenvolvo habilidades que de repente eu nem sabia que eu tinha, ou que eu poderia vir a ter, né? Para que quando eu passe por esses momentos de frustração, de intolerância, de não saber lidar ou agir diante de tal situação, aquilo não me afete profundamente, porque vai afetar, tá? Mesmo quando a gente começa a trabalhar com educação emocional, principalmente aqui no Japão, tem muitos adolescentes que eu faço essas atividades de educação emocional e alguns adultos também que estão com essa questão aí meio que embaixo. Então, quando essa turma está nesse ponto de querer entender, querer saber como que funciona, como que o cérebro faz esses sentimentos aparecerem, por que ele permite, né? Quais são aí todos os sintomas, tudo que acontece dentro do meu cérebro que auxilia, né? Quais são os hormônios que são liberados, por que ele é liberado, por que quando eu tô com uma noradrenalina muito alta ou muito baixa, meu comportamento muda, né? Então tudo isso é feito um trabalho de estudo, as pessoas começam a entender como funciona quimicamente o cérebro, quais são as áreas do cérebro que são responsáveis pelas minhas emoções. Porque como eu vou educar algo, ou como eu vou desenvolver algo, se eu não conheço, eu não sei de onde veio e para onde vai, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a fazer todo esse estudo, esse mapeamento do cérebro, voltado para as emoções, tá? A gente consegue entender melhor como ele funciona, como que essa engrenagem funciona. Claro que voltando, tá? Em relação, gente, a síndrome do pânico, fobias, quando a gente já pega um indivíduo com essas questões assim, que eles já têm, a gente não dá muito, dá pra gente trabalhar a educação emocional, dá para desenvolver a inteligência emocional, mas a gente precisa de uma ajuda do psicólogo, psiquiatra, dependendo dessa desregulação hormonal ou de como que está esse meu cérebro, de como que está a vida dessa pessoa, vai buscar um psicólogo, vai buscar ajuda do psiquiatra. Se for necessário medicação, tome, né? Mas também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a medicação para uma pessoa que está querendo cometer um suicídio, ela tem ali dentro da casa dela, né, vendido legalmente a arma, vamos dizer assim, que vai ajudá-la a cometer o suicídio. Então, o uso de medicação se faz necessário. Eu, como profissional da área da neurociência, do neuroaprendizagem, não posso dizer para vocês, não mediquem, não tomem remédio, não façam isso, não façam aquilo.
tá? Porque eu sei que existem algumas questões químicas, né? Eu tô falando do nosso funcionamento neuronal químico, que a desregulação ela é tão grande que se eu não tiver essa ajuda, né? Esse balanço, esse complemento com os medicamentos, fica mais difícil, tá? Mas cada caso é um caso, independente de quem toma medicação, quem não toma medicação. Não estou dizendo que quem toma remédio vai se suicidar, não é isso, tá? Só estou dizendo que precisamos prestar uma atenção redobrada a quem tem medicação em casa, tá? Porque suicídio por overdose também é um número muito alto que existe. Wagner Catalucci, seja bem-vindo. Tá falando que é bem assim mesmo. A gente precisa ficar muito atento quando a gente fala de organização mental, de emoções, de sentimentos. A gente acha que só conhece alguns, né? Raiva, tristeza, nojo, alegria, e na verdade existem infinitos aí, né? E cada gatilho, cada situação aciona um ou mais, né, tipos de sentimentos e emoções, e aquilo faz com que a gente de repente entre num processo mental tão confuso que desregula o resto da vida inteira, né? Então a gente precisa ficar atento. Então, muito mais que a gente falar sobre o Setembro Amarelo, ou falar sobre prevenção do suicídio, ou sobre o mês do suicídio, seja o que for, a gente precisa pensar na qualidade de saúde mental que eu estou tendo, que eu estou dando para o meu filho, né, para minha filha, que eu estou proporcionando para o meu parceiro, para a pessoa que está comigo, e para as pessoas que estão em minha volta. Então, essa situação que a pessoa vive, ela está lá porque ela chegou sozinha, ou ela está lá porque ela não soube lidar com o meio que a cerca? Então, às vezes as pessoas que estão ao redor, existe muita cobrança, existe muita pressão, não existe um acolhimento. E aí eu não estou dizendo de afeto, de amor, nem nada, de acolher mesmo, de ouvir, né? E às vezes os membros da família ou o pessoal do trabalho não percebe, né, que existe aí uma necessidade, uma falta desse tipo de atenção para a pessoa. E aí, infelizmente, o suicídio acontece, tá? Além dessas questões neuronais, dessas questões químicas que bagunçam o nosso cérebro e que levam a gente, de repente, a ter um ato da questão do suicídio, a gente tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito séria ou que não tem, por exemplo, o freio inibitório, tá? Que também é uma outra área do nosso cérebro que nos inibe. É exatamente isso, o freio inibitório. É uma área que ela é acionada quando a gente não, ou teoricamente, né, não deveria fazer algo ou não pode fazer algo, e ali ela nos segura, como ela desce uma brecada e opa, né, não faça isso não é adequado, isso não é certo, né? Tem algumas pessoas que por uma desregulação neuronal, às vezes um transtorno, às vezes um déficit, né, tem algo ali dentro daquele cérebro que dificulta ou que não existe a questão do freio inibitório. Então aí precisa muito mais de auxílio, de orientação e de acompanhamento, tá? Porque ela não consegue, por exemplo, se autorregular, ela não consegue ter uma noção de autoconsciência, de autorresponsabilidade. Então as coisas mudam um pouquinho. Nesses casos, né, quando uma criança não tem isso, ou porque às vezes não desenvolveu, né? Às vezes a gente faz tanta coisa por eles que a gente não permite que essas habilidades sejam desenvolvidas, tá? Então, às vezes, muito adolescente se mata porque os pais, infelizmente, não proporcionaram situações em que ele precisasse se auto-organizar, se autorregular, ter uma autoconsciência, desenvolver uma segurança, né? E quando a gente fala de segurança emocional, segurança física, enfim, em todos os sentidos, né? Quando eu provenho, né, tudo aquilo que aquele indivíduo precisa, quando eu
tiro dele, por exemplo, toda a responsabilidade, ou quando eu faço por ele as coisas, ou quando eu não cobro, claro que de maneira certa, né? Sem pressionar, sem ser estipulado, de repente, um resultado de prova, um resultado de você tem que passar em tal coisa. Isso tudo, quando eu privo, né, os adolescentes desse tipo de questões, que ele vai sim ter isso na vida adulta, tá? Então, quando eu coloco essa redoma em volta, quando ele vai para o mundo, por exemplo, né, vai para a escola, vai para a sociedade, vai para o trabalho, e qualquer fator, né, que frustre ele e que ele não consiga caminhar dentro daquilo que ele espera ou dentro daquilo que sempre foi na vida dele, ele não vai saber lidar com essa sensação, né? E infelizmente, por não saber lidar com essas questões que a própria família não permitiu, vamos dizer assim, né, eles acabam cometendo o ato de suicídio. Então a gente precisa ficar um pouco mais atento em relação a isso, tá? Esse adoecer psicoemocional que todos estamos meio que sofrendo, cada um de uma forma. Um fica num êxtase muito forte, numa alegria muito grande, outros entram num processo de depressão muito forte, numa ansiedade muito forte, a autoestima de repente baixa bastante, o bullying começa a acontecer, ou o bullying sempre aconteceu e de repente a gente sente que está piorando, né? Então a gente consegue, através da educação emocional, se organizar, né? A gente consegue agir, depois que a gente conhece, que a gente sabe, a gente consegue agir de uma maneira certa, de uma maneira inteligente em relação àquela situação que aconteceu. Então, de repente, um desarranjo financeiro ou uma falta de trabalho, aquilo, se eu estou preparado emocionalmente, ele vai me abalar, porque abala, né? Não tem como a gente dizer que não, não abala, eu faço terapia, tô lindo, maravilhoso pra vida. Não tá, né? Você vai ter os seus momentos de alto, você vai ter os seus momentos de baixo. Não é porque a gente faz um processo terapêutico que as coisas vão ser lindas e maravilhosas para sempre. Não vão, tá? A intenção é de que você chegue no equilíbrio, que a sua vida fique boa e que você consiga se organizar. Nesse vai e vem, você conta, lógico, com a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do profissional que vai estar ali te acompanhando. Então, é um processo, quando a gente fala de saúde mental ou sobre desenvolvimento, neurodesenvolvimento, então, é um processo longo, tá? É um processo da gente entender, da gente criar hábito, da gente se acostumar com aquilo que a gente precisa fazer. A gente saber que a gente precisa melhorar, que eu preciso me organizar emocionalmente, que eu preciso me organizar, equilibrar as questões da minha vida. Aí sim, aí qualquer outras questões que vierem, eu vou saber lidar, eu vou saber agir de uma maneira racional, tá? Então, o que seria, quando a gente fala de educação emocional, inteligência emocional, que a gente vai falar sobre, a próxima live vai ser sobre cérebro e inteligência emocional, tá? Hoje a gente está falando de educação emocional, mas quando eu uno os dois ali, a minha educação emocional e a minha inteligência emocional, eu aprendo dentro desse contexto todo a agir de forma racional dentro do meu emocional. Então eu consigo equilibrar ali o que está de falta, o que eu preciso repor e preciso equilibrar, e aí eu consigo ter uma questão mais tranquila, mais equilibrada pro meu dia a dia. E aí esse sofrimento psíquico que ocorre, né, na pessoa que cometeu o suicídio ou que está pensando em cometer o suicídio, ela começa a se rever, né? Então a gente consegue aí fazer um trabalho de prevenção melhor, a gente consegue fazer um trabalho de mudança de pensamentos, de mudança de paradigmas, de readequação comportamental com esse adolescente, com essa criança, ou enfim, com esse adulto, para que ele entenda que esse, de repente, não é o único caminho, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live, eu espero vocês na próxima quinzena. Vamos falar sobre cérebro e inteligência emocional.
Vamos continuar um pouquinho sobre educação emocional e sobre a inteligência emocional e saber aí como que funciona, como é que o nosso cérebro pode melhorar através dessas técnicas também, ok? Boa noite para todo mundo e eu aguardo vocês na nossa próxima live. Até mais!